Obrigado a todos os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook essa transmissão. E um agradecimento especial a Deus, que permitiu que nós estivéssemos aqui, né, em boas circunstâncias, para poder transmitir a sua palavra. Né? A palavra de Deus que vem sempre com poder, vem sempre com aquele poder transformador. Né? E nós hoje vamos dar continuidade a uma série que já começamos há 4 meses, sobre o Sermão da Montanha. Né? Então, nós já falamos na primeira mensagem, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se você estiver assistindo essa mensagem pelo YouTube, vai aparecer um card aqui em cima com o link para a primeira mensagem. Né? Na segunda mensagem, nós falamos sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Novamente, se você estiver assistindo pelo YouTube, vai aparecer o link aqui em cima sobre a segunda mensagem, um link direto para a segunda mensagem. E a última mensagem nossa foi no mês passado, nós falamos sobre bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E o link aí no YouTube vai aparecer na parte de cima, se você quiser acompanhar a terceira mensagem. E hoje nós temos a quarta mensagem do Sermão da Montanha, né? Que a mensagem está em Mateus 5, versículo 6. Eu vou pedir para que seja colocado na tela. Né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse verso, né? Sobre essa mensagem de Jesus. Nós inauguramos essa série de mensagens sobre o Sermão da Montanha, enfatizando que esse sermão foi o sermão inaugural de Jesus. E ele contém lições básicas para qualquer cristão que está iniciando na carreira cristã. E mesmo nós que já somos cristãos há vários anos ou até décadas, também somos convidados a refletir e a recapitular essas importantes lições. Né? E hoje temos aí essa mensagem: bem-aventurados, ou seja, felizes, benditos, abençoados, são aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça, porque elas serão fartas. Né? O que é a fome? Vamos começar por aí. A fome é uma sensação fisiológica, né? Onde o corpo se comunica com você e ele diz que ele precisa de uma reposição nutricional, ele precisa de energia, ele precisa de vitaminas, ele precisa de calorias, né? Ele precisa de força. Então, o seu corpo, ele se comunica com você. Geralmente, o corpo, ele dá sinais. Né? E é importante que cada um de nós fique bem atento, do ponto de vista físico, eu estou falando agora, né? Aos sinais que o corpo dá. O corpo, ele dá avisos quando alguma coisa está errada, né? Então, se você sente sede, esse é um sinal do seu corpo, informando que o corpo está precisando de água. Se você sente fome, esse é um sinal do seu corpo, dizendo que você precisa de comida. Se você sente um formigamento nos pés, é um sinal do seu corpo de que alguma coisa está errado com a sua circulação. Talvez você esteja sentado em cima da perna, é hora de andar um pouquinho. Então, é importante estarmos atentos aos sinais que o corpo dá. Né? Nesse caso, nós estamos falando sobre a fome e sobre a sede. São sinais de que o corpo precisa de alguma coisa. Né? E, às vezes, tem pessoas que elas têm um problema sério, né? Um problema sério de saúde, e que o corpo não dá esses sinais. Isso é um problema muito sério. Eu cheguei até saber de uma pessoa, né? Uma pessoa que estava com um problema de falta de sensibilidade, ela não sentia dor, né? Então ela se queimava assim, às vezes no fogo, ela não percebia que estava queimando, percebia pelo cheiro, né? Imagina que coisa terrível, o seu corpo não sentia dor. Né? A fome também, tem pessoas que elas não sentem fome, elas sentem nojo,
repulsa ao alimento, né? E essa doença é uma doença muito séria, que se chama anorexia. Talvez você tenha já ouvido falar de pessoas anoréticas. São aquelas pessoas que não sentem fome. Elas sentem repulsa à comida, não pode ver comida na frente. Geralmente essas pessoas, elas são muito magras, né? Elas ficam assim, elas vão parecendo um palito mesmo, fica bem magra, sem gordura nenhuma. Isso é uma doença terrível. E a pessoa acaba, muitas vezes, morrendo por inanição, né? Essa falta de apetite, essa falta de sentimento de fome, né? Ela não tem esse sentimento, não tem esse sentido da fome, né? Isso leva à morte. E o verso de hoje, ele fala sobre esse desejo incessante, né? E mais do que um desejo, é uma necessidade do cristão ter a justiça. Então, essa necessidade, essa fome de ter justiça está aparecendo na tela. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Como cristãos, nós temos que cultivar esse desejo, essa fome por justiça. E quando eu falo justiça, a gente tem que entender muito bem o que significa a justiça, né? Porque a gente ouve na TV, né, aqueles programas de televisão que passam no final da tarde, né, que o fulano mata uma criança, entrevista o pai da criança, né? E o que o senhor espera agora? E o pai da criança fala assim: agora eu espero que seja feita a justiça. O que significa justiça nesse caso? Né? Significa vingança, significa aplicar uma punição para quem fez algo errado, né? Só que não é essa justiça que nós estamos falando nesse verso, né? Porque essa justiça que aparece no programa de televisão, né, é uma justiça aplicada à vida dos outros. E a fome e sede de justiça que o cristão tem é a justiça aplicada à sua vida, a justiça manifestada na sua vida, em nossos atos, né? Essa justiça é a concretização da vontade de Deus na minha e na sua vida, né? Infelizmente, quando a pessoa ela não tem essa fome e sede de justiça, eu diria até que é uma pessoa anorética espiritualmente. É uma pessoa que tem anorexia espiritual. Ela não sente desejo de justiça. Ela não sente fome de justiça. Ela não sente necessidade dessa justiça, né? E isso é um problema sério. Assim como no corpo a falta de um sinal pode levar à morte, e espiritualmente a falta desse sentimento de necessidade de Deus pode levar à ruína espiritual, né? Tem até uma história interessante que diz que um cuidador de cavalos, né? Ele cuidava de cavalos, só que o cavalo comia muito, comia muito. Aí ele estava treinando o cavalo para o cavalo não comer, né? Então ele começou reduzindo a comida do cavalo, né? E foi reduzindo, aí ficou um dia comendo, outro dia sem comer, um dia comendo, outro dia sem comer. Aí depois um dia comia, 2 dias ficava sem comer, né? E ele foi treinando o cavalo a sobreviver sem comida. Quando o cavalo já estava quase aprendendo, o cavalo morreu, né? Então não tem jeito. Isso é uma coisa que nós precisamos na vida espiritual. É ter essa fome, essa sede de justiça. Agora, há vários tipos de justiça, assim como há vários tipos de comida. E tem gente que tem fome de comida, só comida ruim, né? Só quer comer hambúrguer, pizza, coisa que não presta, doce, né? Assim como a comida ruim e a comida boa, também há 2 tipos de justiça: a justiça boa e a justiça ruim. Eu quero ler aqui um verso, esse próximo verso que está em Mateus 5:20, eu vou pedir para ser colocado aí, né? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha, então Jesus está dizendo aí o quê? Que a nossa justiça tem que ser diferente daquela justiça dos fariseus. Ela tem que ser uma justiça melhor do que a deles.
A justiça dos fariseus não é a boa justiça. E nós vamos explicar a diferença aqui, né? Qual é a boa justiça? Mateus 6,33. É um outro verso que eu coloquei aí. Mas buscai, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos dois tipos de justiça. A justiça dos fariseus e a justiça de Deus. A nossa fome e sede deve ser da justiça de Deus e não da justiça dos fariseus. Mas qual é a diferença entre a justiça dos fariseus e a justiça de Jesus? Nós vamos tentar detalhar um pouquinho aqui. A justiça dos fariseus consistia em cumprir rigorosamente aquilo que dizia a lei. A justiça dos fariseus era ter um comportamento, uma conduta compatível, alinhada, em observância à lei. Eu vou até aproveitar aqui e já vou ler o que está em Mateus 23, 1 a 5. Esse é um texto um pouco mais longo, são 5 versos, mas ele explica muito bem no que consiste a justiça dos fariseus, que é a justiça ruim. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Vamos em frente. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Pois eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Mateus 23, 1 a 5. Qual era a justiça dos fariseus? A justiça era impor às pessoas condutas, comportamentos, ações condizentes com a lei. Então, a lei dos judeus ali tinha várias ordenanças, muitas proibições, que eram coisas que as pessoas não poderiam fazer, e muitas ordenanças, que eram coisas que as pessoas teriam que fazer. Então, se você fizesse exatamente aquilo que as ordenanças mandavam fazer, e você não fizesse aquilo que as proibições da lei te mandavam não fazer, você era uma pessoa justa aos olhos dos fariseus. Então, a justiça dos fariseus era uma justiça comportamental, dependia da conduta das pessoas. Então, era a demonstração de um comportamento alinhado com a lei. Então, tudo que o homem fazia ou deixava de fazer tinha que ser de acordo com a lei. Se fosse, ele era considerado um homem justo aos olhos dos fariseus. Se não fosse, ele era considerado um homem injusto, não era justo. Agora, Cristo veio trazer um outro conceito de justiça. A justiça de Cristo era diferente. Essa justiça de Cristo é a justiça que nós temos que ir atrás, temos que perseguir, temos que buscar. É essa a justiça de Cristo que nós temos que ter fome e sede. E Paulo, ele resumiu, ele sintetizou, ele ilustrou, ele ensinou essa justiça de uma forma muito bem ilustrada, de uma forma brilhante. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Paulo diz ali em Romanos, capítulo 3, versos 21 em diante. Então diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha que coisa interessante isso, hein? Como que a justiça de Deus ela pode se manifestar sem a lei? Se nós acabamos de ver que na cabeça de um fariseu e na cabeça do povo judeu, a justiça consistia
em observar todos os princípios da lei e ter uma conduta, um comportamento alinhado com aquilo que dizia a lei. Agora vem Paulo e diz que agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Isso dá um nó na cabeça, né? A cabeça entra em parafuso. Como é que a justiça de Deus pode se manifestar sem a lei? Se é por meio da lei que a gente se torna justo, né? E aí fala, tendo testemunho da lei e dos profetas. Vamos ver, vamos tentar decifrar esse enigma. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre as pessoas, né? Não há diferença entre judeu e grego, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e destituídos estão da presença de Deus. Vamos parar só um pouquinho aqui nessa aí, né? Um pouquinho antes, né? Destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, estão carentes da presença de Deus. Todas as pessoas pecaram. Não há uma só pessoa que tenha manifestado um comportamento, uma conduta perfeita em relação à lei. Se a justiça consistisse na observância da lei, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós estaríamos sendo considerados injustos, porque todos nós pecamos, né? E por isso estamos carentes, estamos afastados da glória de Deus, ou seja, da presença de Deus. Mas como é que nós somos justificados? Aí vem o próximo verso. Como que nós somos considerados justos? Como que nós recebemos essa justiça? Sendo justificados, ou seja, considerados justos por Deus, pelas obras da lei? Não. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Tem uma redundância aqui, uma palavra que aparece, na minha opinião, aqui repetida. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Uma coisa que é de graça, a graça já é algo gratuito, né? Você fala de graça, o que é uma coisa que você não tem que pagar nada por aquilo. Na nossa cabeça não entra muito essa ideia de receber algo sem dar algo em troca. A nossa cabeça, né, de ser humano aqui que vive num mundo capitalista, num mundo em que tudo que você faz tem que ter alguma recompensa, né? Como é que eu posso receber algo de valor de graça? Né? Mas a palavra de Deus diz que a justiça de Deus é algo que a gente recebe gratuitamente, pela graça de Deus, pela redenção que há em Jesus Cristo. Olha que interessante. Vamos para o próximo. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Essa é a justiça de Deus, não é dos fariseus. Pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. A justiça de Deus consiste em retirar o seu pecado pelo poder do sangue de Jesus, independentemente de você ter se comportado bem ou não. Pelo contrário, se a justiça de Deus ela significa retirar o seu pecado, já quer dizer que você não se comportou bem, porque já teve pecado nessa história aí, que você já pecou. Essa é a lógica da justiça de Deus, né? Vamos em frente. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, ele não é apenas justo, isso a gente já sabe, que Deus é justo, mas ele também é justificador, ou seja, ele é capaz de fazer com que você seja justo. Você seja considerado justo se você tiver fé em Jesus. E aí vem uma pergunta no próximo verso, né? Onde está a jactância? O que é a jactância? É esse orgulho, né? Esse sentimento de se achar melhor que os outros. Ora, quando a justiça, na visão dos fariseus, consistia num bom comportamento, quando a justiça consistia em fazer tudo de acordo com a lei, consistia no conhecimento da lei, muitas pessoas
se sentiam arrogantes, se jactavam, né? Se exaltavam de cumprir a lei. Né? Eu faço tudo direitinho, eu conheço a lei, eu sou um doutor da lei. Então havia uma arrogância, um orgulho. Mas agora, com a justiça de Deus baseada na fé, e não mais baseada no cumprimento da lei, a pergunta é, onde está essa arrogância daqueles que falavam, eu guardo a lei? Ela é excluída, está aí no verso, ela é eliminada, é jogada para o espaço. E por qual lei? A lei que se baseava nas obras? Não, mas pela lei da fé. Olha, existem então aqui duas leis. Olha que interessante. Existe a lei das obras, que era a lei que os fariseus observavam, e existe a lei que tem base na fé, que é aquela na qual é baseada a justiça de Deus. Né? Qual é a conclusão? Próximo verso. A conclusão. Próximo verso diz assim: concluímos. Desculpa, eu acho que estava no próximo. Desculpa, concluímos aqui, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí o próximo verso diz: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. A justiça de Deus, ela não está ligada a um povo só. Porque Deus justifica só os judeus. Não, Deus justifica só os católicos, só os adventistas, só os unitarianos, só os batistas, só testemunho. Não. Deus, ele justifica todos aqueles que demonstram fé em Jesus. Né? Também do gentio, certamente, do homem, da mulher, da criança, do idoso, visto que Deus é um só. E ele justifica pela fé, o judeu da circuncisão, e por meio da fé também quem não foi circuncidado. A circuncisão, você sabe que foi uma marca no corpo, né, dos homens judeus. Então, Deus não está nem aí se você é judeu ou não é. Ele te justifica se você manifestar a fé em Jesus, né? E o próximo verso, que é o final, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, ou seja, será que ao condicionar a justiça de Deus à fé e não mais às obras da lei, será que nós estamos eliminando a lei? Não. A lei tem o seu papel. A lei, ela está em vigor, né? Quando diz ali, não matarás, eu não devo matar. Não adulterarás, eu não devo adulterar. Mas não é o fato de eu não matar e de eu não adulterar e de eu obedecer todos os princípios da lei que vai me justificar. Isso não me justifica. O que me torna justo é a fé em Jesus, é a presença de Jesus na minha vida, né? E aí a promessa, estamos caminhando agora para a conclusão da nossa mensagem, né? A promessa que Jesus deu é o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Serão fartos. O que é ser farto? É ter fartura, é ter abundância. Assim como nós, no final do ano, né, desejamos ter fartura de alimento e celebramos o Natal, celebramos o Ano Novo com fartura de alimento dentro das nossas possibilidades e desejamos sempre um ano novo com muita prosperidade e fartura, Cristo prometeu fartura de justiça para aqueles que tivessem fome e sede da verdadeira justiça, não da justiça dos fariseus, da justiça de Cristo. Né? E somente quando nós compreendemos o que é a verdadeira justiça, é que nós vamos saciar a nossa fome e sede de justiça. Né? E aí nós seremos fartos, não de alimento, né? Não fartura de festas, de alimento de final de ano, regadas a vinho, né, a champanhe, mas sim fartura de justiça. Eu quero ler o último verso dessa manhã, está em Efésios 5,18, que diz assim: não vos embriagueis
com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A fartura do cristão, né, não é a fartura de vinho, a fartura de alimento. A fartura que Cristo promete aos que têm fome e sede de justiça é a fartura do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos traz a justiça. A fartura, a justiça dos fariseus, nós já vimos, né? É a má comida, é aquela comida, aquele hambúrguer que você come no McDonald's, né? Que enche a barriga, te estufa, mas não te dá energia, porque é só gordura, carboidrato, né? Carboidrato pobre, coisa que não alimenta, né? Só vai te dar arteriosclerose, talvez te dar um infarto, né? Essa é a justiça dos fariseus, né? E aquela comida que você come depois de pouco tempo já está com fome. Mas a justiça de Cristo é aquela comida que vem da fé, né? É aquele alimento que você, ao experimentar, fica realmente saciado. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, um ano novo farto, né? Não apenas de prosperidade material, mas farto da justiça de Cristo, que é aquela baseada na fé. E que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada família representada aí, a todos vocês que estão nos assistindo, ou no Facebook, ou no YouTube, que recebam nesse momento a bênção de Deus. Esse é meu sincero desejo e a minha oração. Amém?